Qual é o seu destino? Qual é o seu clã? Todo clandestino é um aventureiro. Começa agora o Clandestino, o seu podcast cristão de ideias itinerantes. E aí galera, somos um clã rumo ao destino que ele já nos mostrou. Eu sou Danilo Cerqueira e algumas vezes um clichê é a melhor forma de se explicar um ponto de vista. Fala galera, eu sou Aiden Maltese e eu não acho que quem ganhar ou quem perder, nem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Muito bom. Fala galera, aqui é Túlio Ramos e hoje nós vamos subir o monte. Vai. Então a gente, vocês já sentiram aqui que a gente vai falar sobre clichês. E clichês da vida e clichês do mundo gospel. E não sei qual é que você acha que é o clichê que você mais ouve, mas, na sua opinião, Dan, qual é o clichê mais comum do mundo gospel? No mundo gospel, tá. eu já ia largar aqui. Não, é o clichê da vida, é o clichê da vida. Pronto, o clichê da vida, Aidner. Não sou eu, é você. Não é assim não, velho. Não é assim não, velho. Ao contrário. O time. Não é você, sou eu. Mas não sou eu não, pô, é você. Se eu ouvir um negócio desse, eu choro, velho. Mas eu já vi uma também decente, assim, tipo, não é você, sou eu. Sou eu que não gosto de você. Miserável. Foi sincero. E você, Tulião? Clichê mais o quê? Do mundo gospel? Da vida. Tudo da vida, gospel. Se sua vida é gospel. O clichê pastoral. Entregue a Deus. Apenas entregue a Deus. Eu acho que esse é um grande clichê. É um clichêzão, vai. Você entrega a Deus e senta e descansa. Fica Exato. esperando Deus fazer, né? Uhum. Alguns comentaristas, né, vão fazer uma reflexão meio cômica sobre esse clichê, né? Que vão dizer que apresentam, em vez de apresentar a ideia de um cristianismo baseado na cruz, acaba apresentando o cristianismo baseado em um sofá. Essa ideia de senta e espera, porque você não tem nenhuma participação em tudo isso. A gente pode até refletir um pouco sobre isso nesse episódio. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tem um clichê gospel que me incomoda muito, velho. Que dá vontade de levantar da voadora. igreja e ir embora. O céu não vai ser o mesmo sem você. Ah, é claro. Afinal, você é o centro da vontade de Deus. Imagina como todo mundo no céu vai ficar triste porque você não tá lá. E vai ser o descumprimento do que não haverá pranto, tristeza e lágrima, porque você não vai estar lá. Isso traz aquele triunfalismo gospel, né? Que é quase coach, essa parada. Sim, total. Tipo, ó, o céu não vai ser o mesmo sem você. Para você, se você não estiver lá. Faltou complemento. Mas pra todo mundo vai ser massa. Sim. Não, se você não for, se meu amigo não for, se minha mãe não for, e eu for, vai ser massa Vai igual. ser muito bom. Cara, é muito interessante esse aspecto que a Adrian levantou aqui com esse clichê, porque muitas vezes nos é apresentado, ou até a gente mesmo alimenta, essa visão desse evangelho coach, né? Esse evangelho que me coloca no centro da história. Tem uma famosa música aqui, que eu não conheço o autor, então ele não vai ficar triste se eu falar. Claro. Que diz que você é o espelho que revela a vontade do Senhor. A vontade é que fala? A imagem. A imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou, mas já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Assinado Carro do Ovo. Pois é. Então, por exemplo, essa música, qual o problema dessa música? É que ela conta uma história onde o personagem principal é você. Só que a história que nos é contada na palavra de Deus mostra esse Deus como o personagem principal da história. Então, pode parecer que é um preciosismo aqui da nossa parte, mas a verdade é que você está distorcendo o intuito da palavra de Deus. Como eu falei há pouco brincando, né? O centro da vontade de Deus não é você, não sou eu. Ele é um Deus de amor, ele se sacrificou por nós, ele quer nos redimir. Ele vai ficar triste sim se eu não escolher viver uma vida ao lado dele, se eu não for lá pro céu. Mas isso não significa que o céu não tem mais sentido sem a minha presença, ou a utilidade de Deus é questionável se eu não aceitá-lo. Não, brother, o mundo não gira ao redor do meu umbigo. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Não, tem outro clichê que já é um clichê de mundo, né? Diz que homem é tudo igual. Porra, cara, eu não olho pra Tulipa aqui e eu acho que eu sou igual a ele. Eu não olho pra Dan e não, nada a ver. Que bom, né? Você mede quanto, né?
Não, mas é exatamente isso. Se homem é tudo igual, então você namora um anão, porque dos males, o menor. Piada infame, né, velho? O sindicato dos anões vão entrar em contato. Mas sim, interessante isso que você falou, cara. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas meninas. Pensei que era com não. Não. Mas com algumas meninas falando sobre. Não, eu não. Não. Eu não invisto no relacionamento porque homem é tudo igual e tal. Eu penso duas coisas, então. Aí quando ela diz assim, já provou todos. Que bicho miserável, velho. Vou nem rir. Mas, ó, o lance disso, que na época eu até comentei isso com a menina que me falou isso, é de que era um adolescente até. Não eu, né? Ela. Um adolescente me dizendo isso, que... não, pastor, porque... Não dá. Não, pastor. Não, de novo. Não, pastor. E eu, não, pastor. Agora, não, teólogo. Não, porque é tudo igual e tal. Essa piada eterna. É um loop infinito. Mas sim, a gente percebe... Tá falando que ela era terna. Mas vai. É ternura de Ternura. O nível de seriedade desse episódio tá altíssimo. Mas sim, ela comentando que ela tinha se decepcionado em um relacionamento e por isso agora ela criava uma certa barreira, né, pra iniciar outros relacionamentos. E eu me recordo que eu comentei com ela: você acha que você é igual a todos os meninos aqui da escola e tal? Não acho. Então como é que você pode... Você acharia que era uma injustiça alguém dizer que você é igual a a todo mundo? Eu acho que seria uma injustiça. Então você não tá cometendo injustiça também em achar que todos os homens são iguais a esse homem que por acaso falou ou fez alguma coisa que você se decepcionou? É um coração ferido, né, que vai viver pra replicar a mácula que deixaram. A gente precisa de terapia pra superar os traumas. E não é terapia cheia de prata. Meu Deus! Tá uma galhofa isso aqui, velho. Terapia, velho. Vai ser até o final aqui. Por gentileza, nos perdoe você que tá ouvindo esse episódio. Ele tá sendo gravado 11h15 da noite. E se você começou a ouvir o Clandestino por esse episódio, velho, não é sempre assim. Não é sempre assim, não. Às vezes é pior. Entre e não repare a bagunça. Já é outro clichê. Não, entre e não repare a bagunça pra mim. Meu Deus, eu não sei vocês, mas eu não tenho esse instinto de entrar na casa dos outros e ficar reparando. A não ser que ele fale. Entre e não repare a bagunça, eu começo a olhar tudo. Pô, cadê a bagunça? Cadê a bagunça? Já fico logo de olho. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Mas o negócio também é quando a gente usa essas frases clichê pra poder defender ou justificar alguma coisa que a gente fez. E pior ainda quando a gente coloca a culpa em Deus, né? Por exemplo, quando Deus fecha uma porta, ele abre uma janela. E aí? Quem garantiu que a janela tá aberta? Às vezes ele só fecha porque não é pra gente seguir por ali, gente. Só fecha porque você tá no endereço errado. E outra... eu não sei pular janela, Deus. Se você... Velho, falando nisso, fechar uma porta de janela, tem uma música gospel. Eu vou falar cante pra nós. E o nome da música é Prioridade, de Midian Lima. E é também da mesma lógica do triunfalismo que o Tulião falou nesse instante. Achei que você ia cantar. Vou cantar, pô. Cante aí, Aiden. Sim, cante pra gente. Deixa eu ligar o reverb aqui, vá. Vamos lá. Se lhe fechar... Se lhe fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede. Não, peraí. Se não tem parede, vai ter uma porta. Eu só passo, tá vazio, vão, pô. Cara, é que é uma porta pra uma outra dimensão. Você não entendeu. A Nárnia. Cara, quando a gente fala desse lance aí, né? De, quando Deus fecha uma porta, abre uma janela. É uma visão que é meio complicada. Porque assim, ó, de fato, Deus está presente em nosso cotidiano. De fato, nós vivenciamos constantemente circunstâncias que têm um cunho espiritual. Mas é perigoso a gente ficar espiritualizando todas as nossas experiências, entendeu? Tipo assim, se eu penteei o cabelo pro lado, aí amanhã eu penteei o cabelo pro outro lado, então é porque Deus tinha um propósito com esse pentear de cabelo, sabe? Não é... E aí isso nos convida às vezes até uma leitura do texto bíblico de maneira alegórica. Então assim, Deus andou na praia, é porque os grãos de areia do mar representavam a multidão, que Deus estava sobre eles. Sabe? Essa visão alegórica não é a visão interpretativa do texto bíblico. E às vezes a gente vai levando isso também pra interpretação da nossa vida, né? Então, tipo assim,
E aí que a gente constrói esses clichês, né? Então, Deus fechou uma porta, é porque ele quer abrir uma janela lá na frente. Cara, não necessariamente. E abrir janela, inclusive, quem é que entra pela janela? Ladrão, é bandido. Ladrão, meu irmão. Deus, ele quer que eu entre pela porta. E outra, às vezes, se você quer trazer esse olhar de Deus sobre as circunstâncias da sua vida, às vezes Deus, ele preparou sim toda uma circunstância, uma experiência pra você. Mas às vezes o livre-arbítrio que ele te dá fez com que você tivesse feito determinadas escolhas que você não encontrasse mais essa porta aberta. E não é necessariamente porque aquela não era a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus é que você encontrasse essa porta aberta. Mas você fez escolhas no caminho e essa porta agora tá fechada. Beleza, velho, segue. Você fechou a porta, não foi Deus que fechou. Você que fechou a porta, velho, a gente tem que... e fechou com a chave lá de fora. Quer ver outra Sim. frase clichêzona? Deus está no controle. Sabe, velho, isso é um equívoco você pensar sobre essa perspectiva, porque se qualquer coisa der errado na sua vida, a culpa é de Deus, afinal era ele que tava no controle. Sim. Ou seja, quem tá no controle da sua vida é você. Você tá terceirizando a culpa pra Deus. Exatamente. Você tá fazendo isso aí. Se você quer fazer uma frase de Facebook, beleza, então diga assim, Deus está no comando, mas quem está no controle sou eu. Ele está acima de mim, diante das circunstâncias da minha vida, mas quem está no controle, quem está com a mão no leme, sou eu, porque se não for assim, Eu não tenho livre-arbítrio. eu não tenho livre-arbítrio. E E se aí... eu não tenho livre-arbítrio, Deus não é amor. Exatamente. Essa foi a estratégia de Adão e de Eva quando foram questionados por Deus, né? Sim. O que você fez, Adão? Foi a mulher que você me deu, Senhor. E outra, esse era o questionamento de Satanás. Satanás dizia que esse negócio de Deus é amor nada, a gente ama ele porque ele é Porque ele é o poderosão. ele é o poderoso e ou é isso aí ou a gente é aniquilado, né? Então, a dúvida do caráter de Deus que foi colocada por Satanás, às vezes eu e você estamos colocando, replicando clichês como esse. Perfeito, perfeito. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Uma outra frase que me incomoda muito nesse nível gospel também é aquela: não pergunte a Deus o porquê, pergunte para quê. Essa é muito Essa é boa. horrível. Essa é muito Você boa. tá ali na fossa, meu irmão, triste pra caramba, acabado ali, encolhido ali no canto do banheiro, com água quente caindo na sua nuca, Posição em posição fetal. E você quer uma resposta de Deus, mas é pecado. Não, pergunte por quê, pergunte para quê. Não, gente. E a isso- gente vê exemplos na Bíblia de questionamento. Por que Deus? Por que eu? Né? Sim. Você tem Elias pergunta por que eu, Davi pergunta por que eu, Moisés pergunta por que eu, Jeremias então nem se fale. Jeremias tem um livro inteiro Chamado só se lamentando. Lamentações. É, cara. Agora, quando a gente olha pra experiência de Cristo nos evangelhos, a gente vê uma experiência que você tem dificuldade de encontrar uma sistematização naquilo ali. São relações muito naturais, né? E às vezes alguém criou essa mentira e a gente acreditou nela, de que tudo que está linkado à nossa relação com Deus é extremamente sistematizado. Então, existem coisas que eu posso perguntar, existem coisas que eu não posso perguntar, existem posturas que eu posso ter, existem outras que eu não posso ter. Então, eu não posso orar de olho aberto, eu não posso cantar uma música de determinada maneira, eu não posso botar um outro livro sobre o livro da Bíblia, porque senão é desrespeito à palavra sagrada. E eu vou criando uma série de regras, uma série de clichês, uma série de sistematizações que podem até ser interessantes para alguns, mas que não são bíblicas. Mas se você orar com chapéu, a oração não chega no céu. Foi Claro. ali, orar aí- sem camisa. E aí vem um problema, que os judeus estão errados. tá Por que vendo? eles estão errados? Porque eles usam o Kippah. kippah. Hã? Porque eles estão cobrindo Hora a de cabeça. boné, entendi. De boné. É. É por isso Cara, que eles não são mais o povo de Deus, porque a oração não passa dali. do Não que passa do kippah. Só a título de curiosidade, pra quem não sabe, o kippah, que é aquele chapeuzinho que eles usam sobre a cabeça, tem um... É super interessante, né? Porque significa... É pra que ele não se esqueça que há alguém acima dele. E é um Que é Deus, contexto, né? é um contexto totalmente oposto, né? Oposto, velho. Já eles Muito falam bonito, né? Como é que você entra na presença de Deus sem se cobrir? sem o né? kippah, Sem é. o kippah. Pois é. É legal isso. Aham, muito A bonito. gente brincou aqui, Sim, mas sim, é. Ah, não, cara, a cultura judaica é muito bonita. completa, muito, né? É, muito bonita. É uma pena que na própria experiência deles, e a ideia aqui do episódio não é fazer nenhuma crítica aos judeus, alguns rituais se tornaram um fim em si mesmo, né? E apesar de nós cristãos comentarmos isso, caímos rotineiramente no mesmo erro, né? Utilizando algumas tradições e culturas como um fim em si mesmo. sim. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Tem um clichê também que é interessante. A gente já até falou nisso no outro episódio, mas eu quero trazer de novo aqui. Pois não. Que é o com Deus não se brinca. E aí, velho? A gente volta pra aquela mesma cena de Jesus sozinho num parquinho. Aham. Triste, cabisbaixo. Sim, e se você nunca ouviu, procure o episódio Zoeira aqui no podcast, você vai curtir. Muito bom. Se bem que esse aqui tá quase tão zoeiro quanto, né? É verdade. Mas o com Deus não se brinca nesse sentido, gente. Como a gente falou muito no Zoeira ali, em síntese,
você não deve ser desrespeitoso com Deus, mas você deve ser íntimo dele, e geralmente nós somos leves e agradáveis e até brincalhões com quem a gente é íntimo. E aí a gente fica nessa mescla aí de o que pode, o que não pode, e o que é pecado, o que não é pecado, e vem aquela frase célebre. Não existe pecadinho ou pecadão. E aí? Ih, rapaz, e agora? Edna? Tem um pecado maior e um pecado menor? E aí? Ah, não. Ah, não! Esses caras... Vai acabar esse episódio aqui falando assim, eu só vim gravar hoje porque tinha um anão. Então, eles acharam o jeito mais rápido, o menor jeito de ser cancelado na internet com esse anão aí, né? Sim, mas e aí, Edna? Pecadinho ou pecadão? Então quer dizer que, porque eu fui no buffet livre hoje e eu não tenho maturidade para ir no buffet livre, eu paguei pouco e eu quero comer muito e me empanturrei, eu fui guloso, então eu tenho então o mesmo pecado que Adolf Hitler, que matou 10 milhões. Porque não tem pecadinho pecadão, né? Ou eu tô errado, entendendo assim, ou a Bíblia tá errada. E aí? Exatamente. Porque assim, eu tenho que entender que existem consequências e existe o pecado. A consequência do pecado é a morte, ok, entendi isso. Mas os atos que eu pratico vão ter consequências diferentes. Porque uma coisa é roubar uma bala, outra coisa é eu roubar 10 milhões. Exatamente. Na bancada do cara do milho. Meu Deus do céu, velho! Foi a pior da história! A pior piada que Danilo fez, velho. Pois é, mas assim... Não, de você rouba, Sim, mas de roubar 10 milhões do lanche da escola das crianças da rede pública. Da rede pública. E a gente precisa realmente colocar a mão na consciência para prestar atenção em que Deus é esse que não pondera circunstâncias, que não pondera gravidade realmente de atos, sabe? Se esse Deus for um Deus generalista desse jeito, indiscriminadamente otorgando culpa e punições a pecados indistintos, não é um Deus justo, não é um Deus bíblico. E a gente vê, por exemplo, 1 João 5, 16 e 17, que diz: se alguém vir ao seu irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida, aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então existem pecados que têm consequências eternas, que vão levar à morte, e tem os pecados que não. E aí você vai orar e pedir perdão para ele. Eu quero corrigir, então, fazer uma correção desta frase. Para Deus, não existe pecado tão grande que a graça dele e a misericórdia não alcance. Mas existe, sim, uma gradação, sim, de pecados. E tem uma autora americana que ela vai dizer que há um pecado que contrasta diretamente com a personalidade de Cristo, que seria o do egoísmo. Considerando o altruísmo dele, né, de ter abdicado do trono para encarnar o homem pobre numa sociedade difícil e vir aqui para morrer. Então... ao contrário do que a nossa sociedade pensa, me parece que na nossa sociedade, na ponderação, na dosimetria de pecados, os piores pecados na sociedade ocidental cristã são os pecados que são cometidos da cintura para baixo. Os pecados sexuais. Esses sim não tem perdão. Esses são os piores. Tudo isso tem muito a ver com a construção de uma ideia quase que da Idade Média, de que o pecado original foi um ato sexual entre Adão e Eva, e aí você vai trazendo toda essa ideia de que tudo relacionado à questão sexual é uma questão pecaminosa. E tem também a questão que o pecado sexual, ele atinge o lugar mais sensível da gente, o ego. Então, se alguém me traz com uma coisa nesse sentido, é ofensivo a um ponto de doer moral, né? A minha moral, a minha apresentação exterior. Como é que eu vou me apresentar em público se todo mundo sabe daquilo que aconteceu? E aí vai tanto do que eu fiz pra alguém ou de que alguém fez pra mim. Vai ter esse mesmo... E sabe o que me parece então? Que a gente não tá realmente vivendo a vida cristã de, poxa, eu quero ficar mais próximo de Cristo. E a gente tá vivendo a vida cristã de, poxa, eu quero ser um bom pecador. Porque o bom pecador não é aquele que não peca, é aquele que peca e não é descoberto. Aham. E a gente tá vivendo a vida assim. O anjo não entra aí com você. Eita, não, é porque... não é um anjo, é um vampiro. É tipo, sabe, se ele não for convidado, ele não entra. Se tiver alho dentro, ele não entra. E aí, olha, eu já vi umas experiências muito fortes de pessoas sendo convertidas dentro do Rock in Rio, com muita droga. Já vi experiências de Deus alcançando pessoas em todos os lugares. Abra-se um parêntese aqui. Não é uma desculpa para que você vá para esses lugares e faça as coisas. Tá, voltando. Essas pessoas, de fato, nas experiências, elas já estavam sensíveis ao evangelho e a graça de Cristo
alcançou elas ali. Onde elas estavam. Sim. Não quer dizer que você, como eu falei, antes de fechar o parênteses, precisa estar lá e deve estar lá. Pronto. Mas o ponto é que realmente tem uma outra frase da escritora, supracitada aqui, americana, que diz que o anjo acompanha a gente. Que o anjo realmente ele acompanha a gente em todos os lugares, mas às vezes ele tá decepcionado, tá ali desaprovando aquela conduta nossa. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Outro clichê que veio aqui na cabeça. Pronto, Foi vai do programa, vai. Foi Deus quem me deu. Não, foi Deus que me deu, né? Que me deu. Que me deu. Deus Que me é deu. coisa. E geralmente tá colocado aonde? Atrás de um carrinho velho. Atrás de um Uno. De olho gordo, foi Deus que me deu. Uno Mille Não me inveje 97. trabalho. Não me- Não me inveje trabalho. Foi Deus que me deu. E aí a gente entra em vários problemas aqui que eu acho que não precisa nem citar aqui, né? Mas o principal é, eu entendo que Deus nos possibilita e nos dá todas as coisas. Não se gabe das coisas que você tem. Sim. E eu já vi um massa, Dan, que foi Deus que me deu, mas a multa vem no meu nome. Aí fechou! Você pode ser caminhoneiro, White. Logo no começo do episódio, eu comentei há pouco sobre aquela ideia de apenas entregue a Deus, né? Como um clichê muito forte e que apresenta uma ideia não centralizada na cruz, mas sim centralizada no sofá. Eu acho que é importante a gente refletir um pouco sobre isso, porque a própria experiência de oração, de colocar Deus a par das minhas circunstâncias, apesar dele ser onisciente, quando eu oro a ele já sabe o que eu vou falar já, né? Já que ele sabe de tudo. Mas, apesar de ter esse gesto de confiança com ele, Deus espera de nós uma ação. A oração vem acompanhada de uma ação. Vem acompanhada de uma vida ativa, de uma experiência cristã, de uma praxis do texto bíblico na nossa realidade. Logo, esse clichê de apenas entregar a Deus, ou seja, tirar de mim qualquer tipo de responsabilidade frente às mudanças que são necessárias em mim, é antibíblico. Contudo, se eu estiver me referindo especificamente a uma questão de salvação, ele não é de todo errado. Por quê? A salvação, ela é resultado apenas da graça divina. É bem verdade que os meus frutos mostram essa transformação que Deus fez em mim. Eu não sou salvo pelas minhas obras, mas as minhas obras existem porque eu fui salvo. Então, essa lógica de entrega a Deus, ela tem que ser analisada em qual perspectiva eu estou falando essa frase para saber se é um clichê que faz sentido biblicamente ou se é um clichê que não faz sentido biblicamente. Tem uma frase que sintetiza isso aí, que diz o seguinte: ore como se tudo dependesse 100% de Deus e trabalhe como se tudo dependesse 100% de você. É uma frase interessante. E é um clichê, mas é um clichê bom. É um clichê bom. Sim. Nem todo clichê é ruim, galera. Foi o que eu falei no começo. Há clichês pra identificação. Inclusive, essa experiência da gente fazer também a nossa parte para que o milagre aconteça, me lembra muito do milagre lá da ressurreição do Lázaro. Jesus Cristo estava lá, o milagre mais difícil era ressuscitar o morto. E ele pede pros caras rolar pedra. Ele não podia ter. A rolada da pedra fez tudo, né? Uma outra frase é que Deus não dá fardo maior do que podemos suportar. Olha pra Jó lá. Mas assim, onde é que estaria o problema aqui? Eu enxergo o problema aqui porque isso gera uma situação em que me aparenta mostrar uma possibilidade de independência de Deus. Se ele me dá alguma coisa que eu vou suportar, eu não preciso de Deus, porque eu suporto. Sim. E aí a argumentação acaba por aqui. A frase é no mínimo incompleta, né? Sim. Então, Deus permite, eu gosto dessa condição, Deus permite um fardo que eu não posso suportar, mas ele permite esse fardo porque ele sabe que ele pode. E ele espera a todo instante que eu faça algo que é pedir ajuda a ele. Sim. Simples. Uma relação de dependência de Deus, né? Isso. E se ele... Você colocou muito bem. Se ele coloca algo que eu posso suportar, logo não... Eu não preciso dele. Não preciso dele. E engraçado, né? A gente vive em um mundo onde a busca por independência é um alvo de muitas pessoas. Então você é adolescente, fala, eu não vejo a hora de me tornar adulto e ser independente. Né? Aí depois você começa a sua vida profissional. Pega os primeiros boletos e fala, por que eu pedi isso? Aí você começa a sua vida profissional e você almeja um crescimento para que você chegue a essa independência financeira. E sempre essa lógica de independência. Sendo que o que Deus apresenta biblicamente como ideal para nós é uma vida de dependência dele. Né? E o personagem bíblico mais famoso que buscava uma independência era o inimigo de Deus, era Satanás, que queria ser independente. Ou seja, muitas vezes sem perceber, o nosso ideal é o ideal satânico ao invés de ser o ideal divino.
O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. E aí, qual o problema? Não há nada mais seguro do que seguir a vontade de Deus. Seguro, o que é seguro, sabe? Seguro quando, assim, não tem investimento melhor do que esse. Mas a vontade de Deus foi pra Jonas e pra Nínive, velho. Aham. E Tem uma frase de Lewis, né? De C.S. Lewis que fala, né? Se você busca uma religião confortável, não lhe aconselho o cristianismo. Sim. Porque viver uma vida ao lado de Cristo, nesse mundo... É viver perigosamente. Perigosamente e desconfortavelmente. Sim. Cara, pega os discípulos, velho. Um morreu cruz de cabeça pra baixo, o outro enforcado, outro queimado, óleo quente. O próprio Jesus fala em Lucas 21, 16 a 18: E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentro de vós. Todos sereis odiados por causa de meu nome, contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça. Então, existe uma segurança, mas essa segurança ela vem com a promessa da eternidade por meio da graça. Então, a gente espera a bonança, a gente espera a calmaria aqui ainda. Mas a gente espera isso em parceria, em harmonia com o pecado. o cristianismo é a religião do caminho estreito, né? O caminho largo é o caminho da perdição. Sim, aí Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças ali, você vai encontrar ali na parte final, verso 10, 11, 12, 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Então Jesus está dizendo que felizes são aqueles que forem perseguidos, que tiverem uma vida difícil por causa do nome do Senhor. Uma lógica completamente oposta a esse clichê que Danilo apresentou aí, né? Sim. E isso contrapõe também um outro clichê, que é a religião do pare de sofrer. Não é bíblico. Esse aí é repetido tantas vezes, como quase todo mantra, né? Você repete tanto que você começa a achar que é verdade. Afinal, uma mentira dita repetidas vezes Se torna se torna verdade. Já diria Goebbels. Exato. Só que não. E isso é contra a lógica cristã, né? Contra a lógica do Cristo que diz que no mundo a gente vai ter aflições. Não é uma condição, gente. Jesus está dizendo que vai ficar difícil mesmo. E quando ele fala, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, é porque ele venceu o pecado. Então, quando acabar essa situação de pecado, de sofrimento, é claro que a gente vai parar de sofrer. Mas quem vai fazer o sofrimento parar é Jesus quando ele voltar. Então, Exatamente. até lá a gente vai estar aqui sofrendo. Algumas bênçãos, elas vão ser dadas com a gente aqui ainda, nessa terra aqui. Outras, não. Outras só na terra do porvir. Quer um bom clichê pra você ficar refletindo ao final desse episódio? Deus é fiel. Esse é clichêzão, tá escrito no... Fundo de caminhão. Em fundo de caminhão, em cardápio de churrascaria. Tudo que é lugar tem escrito Deus é fiel. E apesar de ser bem clichê, essa é uma verdade inquestionável. Porque, como diz Samuel, 1 Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então, ele esteve conosco a todo momento. No passado, no presente e no porvir, né? E no futuro. Então, nós temos a certeza, através das histórias bíblicas e através das nossas vidas, dos nossos testemunhos, de que Deus é fiel. Né, de que ele continua conosco nos momentos bons ou nos momentos ruins. E de que mesmo que a gente esteja, infelizmente, alicerçados em muitos clichês que não são tão verdadeiros assim, esse é um clichê que a gente pode acreditar, de que ele é fiel. Falou bonito. Tem um clichê aqui muito bom. Vou segurar aqui. Porque para ouvir o melhor podcast do mundo. Aí sim, viu? Podcastclandestino.com. Então, compartilhe com seus amigos, pelo menos 3. E a gente está disponível através do nosso site, podcastclandestino.com, através de todas as formas de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast e no YouTube também. Abraço, galera. Falou! E leve essa corrente do bem para muito mais além. E... Tá afiado, velho. Tá bom, eu juro a vocês que nenhum dos 3 participantes desse podcast aqui gravou esse episódio maconhado, bêbado ou com nenhum... Sobre entorpecentes. Não, tava todo mundo aqui são. É o que parece.